Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma escola dominical neste domingo, dia 19 de julho de 2020. Temos a grata satisfação de ter você conosco na sua casa, estudando a palavra de Deus. Hoje, nós estudaremos sobre o testemunho da igreja na comunhão. Um testemunho altruísta, baseado em Atos capítulo 4, versos 32 a 37. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus, Salmo 145, que nos diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Temos a satisfação de ter mais uma vez o reverendo Márcio conosco. Bom dia, reverendo. Meu bom dia aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham nessa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, na medida em que nós estudamos a palavra bendita do Senhor nosso Deus. Que coisa boa! Hoje nós temos aniversariantes nesse dia, inclusive. A nossa irmã Rosimeire Novaes, esposa do nosso diácono Maurício, está hoje completando mais um ano de vida. E nós precisamos, nesta manhã, louvar a Deus pela vida dela, pela vida da Elaine Cristina, que também faz aniversário no dia 22, e no dia 24, sexta-feira, o nosso Davi, do nosso irmão Paulo Rodrigues, da nossa irmã Sandra Almeida Rodrigues. Davi é o meu amigo, e eu tenho, nesta manhã, a grata satisfação de orar por estes queridos irmãos. Lendo o que diz o Salmo 145, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. A estes queridos irmãos, eu quero saudar com este versículo do Salmo 145, verso 3. Nós vamos orar agora por eles, por suas famílias. Nosso amado e bom Deus, nós queremos te exaltar, Senhor, e te bendizer por tua bondade em nossas vidas. E nesta manhã, ó Deus, quando aqui estamos para estudar a tua palavra, queremos celebrar com gratidão a vida desses queridos irmãos que fazem aniversário a partir de hoje, nesta semana. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida da tua filha, Rosimeire, ó Deus, pela vida do Maurício, e suplico, ó Deus, que o Senhor assista a tua filha em todo o tempo, e que ela continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o seu coração se firme cada vez mais em Cristo Jesus. Ora também, ó Deus, em favor da Elaine, tu estejas abençoando tanto a vida dela, como a vida do Nivaldo, a vida do Danilo, a vida da Daniela, ó Deus, tu esteja abençoando, portanto, a tua filha, dando alegria em te servir e te conhecer. Abençoa também, ó Deus, a vida do Davi, que agora está chegando à adolescência. Tu estejas dando a ele alegria em te conhecer, a disposição que tem tido em te servir a cada dia. Ó Deus, esteja dando crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Com ele esteja abençoando o seu pai, nosso irmão Paulo Rodrigues, abençoando a Sandra, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas. Guarda-nos neste dia e abençoa para que desfrutemos da comunhão aqui, embora não presentes uns com os outros, mas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, Salmo 146, os versos de 1 a 10, de forma alternada. Diz o texto: Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó.
neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos adorar a Deus com o hino 49, sempre vencendo o muito vitorioso Cristo Jesus, o Senhor. Adoremos ao nosso Deus nesta manhã. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo no vitorioso Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. De fato, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E nós vamos ver nesta manhã o testemunho altruísta da igreja demonstrado na comunhão, e muito especialmente de um homem chamado Barnabé. Nós vamos ler Atos capítulo 4, versos 32 a 37. Depois o reverendo Marto faz uma oração, pedindo a Deus para nos iluminar no estudo, e depois seguiremos no estudo desta manhã.
Vamos fazer a leitura alternada. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos concede de, diante do Senhor, sob a iluminação do Teu Espírito, estudando a Tua Palavra, podemos, ó Deus, dedicar do nosso tempo, dedicar, ó Deus, do nosso esforço, dedicar o nosso ser a Ti, Senhor. Amém. Nosso desejo, ó Pai, a nossa súplica é que a nossa igreja, que a Sua igreja, que esta igreja que o Senhor comprou pelo precioso sangue do Seu Filho Jesus, ela viva, ó Deus, de maneira que Te agrade. Amém. Nós temos na Tua Palavra modelos que o Senhor mostrou sobre como deveria ser. E esse é um dos textos que falam sobre a natureza da igreja, sobre a vida da igreja, sobre a comunhão da igreja. E nós queremos pedir, ó Pai, que na medida em que nós aprendamos um pouco mais sobre a Tua igreja, nós aprendamos a ser igreja também, Senhor. Nós aprendemos a ser Sua igreja. Que cada irmão, irmã, que cada liderança que o Senhor tem colocado sobre a Tua igreja, que cada presbítero que o Senhor tem dado à Tua igreja, que cada diácono que o Senhor tem dado à Tua igreja, que cada oficial, que cada pessoa que o Senhor tem colocado em funções de liderança e os liderados também, Senhor, que todos sejam movidos pelo Teu Espírito Santo para colocar em prática o ensino da Tua Palavra, conforme nós vemos aqui, Senhor. Amém. Rogamos ao Senhor que o Senhor incline o nosso coração, coloque a correta disposição no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, pastor Marto, nós estamos hoje diante de um tema desafiador. Aprender sobre a comunhão no testemunho altruísta da vida da igreja. Nós temos dito que nem sempre os cristãos sabem como agir diante do pluralismo atual da nossa época. As pessoas vivem diferentes pensamentos e cada um quer fazer o que pensa e o que quer. A igreja está sendo sempre desafiada a viver diante desse pluralismo dos nossos dias. Nós temos dito que a cosmovisão secularista que tomou conta da sociedade ocidental, de certa forma, tem entrado em um grande e caótico abismo de incertezas. É nesse contexto que nós temos vivenciado também e temos visto a igreja envolvida. Então, essa é uma excelente oportunidade para que nós consigamos reinserir valores bíblicos na vida da igreja, que às vezes vai perdendo os seus referenciais. Então, a resposta cristã à cosmovisão secular reinante é sempre o evangelho puro e simples. O evangelho traz respostas. Evangelho que se evidencia não só em palavras, mas também em atos. Há alguns anos fiz uma pesquisa informal na igreja, em uma igreja da qual eu pastoreava. E sem que os irmãos soubessem do que se tratava, eles foram respondendo durante o estudo bíblico algumas perguntas. E no final, a conclusão a que nós chegamos com estas respostas é que, lamentavelmente,
A igreja está mais secularizada e mundanizada do que nós ousamos admitir. Valores como individualismo, como secularismo, como hedonismo, relativismo, são valores que permeiam a mentalidade das pessoas na igreja. Como igreja, como instituição, formalmente, nós ainda emitimos pareceres, né, que são bíblicos, mas no dia a dia a mentalidade reinante está, lamentavelmente, cada vez mais longe. E um dos fatores, um dos aspectos da vida da igreja que tem sido influenciados, que tem sofrido bastante, é justamente a comunhão. Por quê? Vivemos numa sociedade individualista e consumista. Então, o individualismo diz, eu vou satisfazer eu vou fazer aquilo que me agrada, aquilo que eu quero, eu tenho minha própria agenda. E comunhão pressupõe abrir mão da sua agenda por uma agenda de uma comunidade. Em segundo lugar, é hedonista. Eu quero me satisfazer. Eu quero satisfazer os desejos do meu coração. Isso significa que a ideia de deixar de fazer o que eu quero pelo bem do outro também é abandonada. Ou seja, os valores do secularismo, essa cosmovisão secularista que o senhor bem menciona no início, lamentavelmente, eles já penetraram e se arraigaram no coração da igreja. Como o senhor também falou muito claramente, qual a resposta para isso? Não é educação, não é filosofia, mas é o Evangelho. O puro e simples Evangelho. E pode parecer estranho, mas eu acredito que há a necessidade de conversão dentro da igreja. Não a conversão para a salvação, mas a mudança de caminhos, de mentalidade, a mudança de perspectiva dentro da igreja. Verdade. Então, se a resposta é o Evangelho, a igreja que foi credenciada por Deus, por meio da obra do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, ela precisa, então, se ver novamente impregnada deste Evangelho. Nós precisamos avaliar as nossas motivações na pregação do Evangelho. Por que pregamos o Evangelho e para que pregamos o Evangelho? Nesta semana nós vamos iniciar o simpósio, que é a pregação do Evangelho da Graça, e nisso estará exatamente evidenciada a nossa motivação em pregar o Evangelho. O texto que nós lemos nesta manhã, nós vemos algumas atitudes dos primeiros cristãos. Eles queriam refletir o ensino do Evangelho. O propósito desses cristãos primitivos era, na prática, refletir o que eles aprenderam do Evangelho. A igreja recebe o poder do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, provoca a fúria de Satanás. A igreja ganha o favor de Deus e, ao mesmo tempo, recebe a oposição do mundo. 3 foram as tentativas de paralisar a igreja. A primeira foi a perseguição, em Atos capítulo 4. A segunda foi o ataque de fora para dentro. Melhor dizendo, a perseguição foi o ataque de fora para dentro. A segunda tentativa de paralisar a igreja foi a infiltração. Então você tem perseguição, a segunda infiltração, em Atos capítulo 5, que foi o ataque de dentro para fora, com aquele ato hipócrita de Ananias e Safira. E a terceira foi a distração, registrada em Atos capítulo 6, que é a perda de prioridades. Desses 3, o que a igreja mais teme é o menos eficiente. É o que causa menos dano à igreja, é o menos perigoso. A igreja tem mais medo da perseguição, que nunca foi obstáculo para o crescimento da igreja. Pelo contrário, quanto mais perseguida, mais pura, mais eficiente era a igreja. Mas a igreja não tem medo da infiltração. E não foi só Ananias e Safira, logo depois nós vamos ver Simão, o mago, mais tarde Demas,
Então a infiltração sempre foi uma constante e essa sim sempre causou grandes problemas na igreja. E o terceiro problema, que é a distração, é o estabelecimento de outras prioridades. Mas eu sempre me pergunto, por que o testemunho da igreja primitiva era tão eficiente? É muito simples. Porque não era uma filosofia. Porque não era um conjunto de conteúdos aprendidos. Era vida. Era estilo de vida. E é exatamente isso que o autor, que Lucas fala no capítulo 4, fala também no capítulo 2. Era só o coração. E coração aqui é a sede das motivações, dos pensamentos, aquilo que o homem é no seu interior. E a igreja tinha um novo coração, um coração que o Senhor havia descrito, que daria através de Jeremias, que ele insistiu, que ele daria a seu povo, à igreja, um novo coração. Ao povo, um coração, o seu coração. Exatamente. Então, como a gente percebe, se essa igreja enfrentou no seu tempo essas tentativas de paralisar a sua ação, como é que a igreja enfrentou isso? Os apóstolos instruíram a igreja a enfrentar assim e eles mesmos praticaram. Os apóstolos, eles enfrentaram esses 3 ataques, a perseguição, a infiltração e a distração com oração. Interessante. O que trouxe a igreja de volta à sua firmeza enquanto enfrentava a perseguição foi a oração. Também em relação à infiltração foi a oração. Em relação à distração foi a oração. Então, a oração é um bom remédio. E também o intrépido testemunho da palavra. Nesta manhã, estudando sobre o testemunho altruísta, nós estaremos partindo para este aspecto tão importante. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre o testemunho altruísta da igreja pela comunhão. Primeiro, ele é manifestado quando o amor também é traduzido em ação. Amor e ação. Este é um ponto muito importante do testemunho da igreja. No versículo 32, lê para a gente aí, pastor. 32, 34 e 35. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então aí está a forma como Lucas relata esse fato. Acabamos de ver aí e ouvir a leitura. O que Lucas quer nos ensinar a partir desse registro histórico? Ele quer lembrar que aqueles crentes cheios do Espírito, eles tinham o coração aberto e o bolso aberto. Não só o coração aberto, mas o bolso também era aberto. O amor, queridos irmãos, não consiste naquilo que falamos. O amor consiste naquilo que fazemos. A comunhão, ela passa pelo compartilhar. Isso a gente vem dizendo sempre e relembrando que esse compartilhar não é hoje apenas teclar no seu celular com a ideia de transmitir para os outros uma mensagem. Aliás, lamentavelmente, nem isso os cristãos estão dispostos a fazer atualmente. Nós temos, por exemplo, a igreja se reúne, a igreja produz material, a igreja está aqui produzindo uma escola bíblica, um ensino bíblico, e, lamentavelmente, muitos irmãos não se dão ao trabalho sequer de clicar no compartilhar e escolher alguns amigos que não são cristãos para que eles conheçam também a palavra. Nem isso, quanto mais o que o que Lucas nos relata aqui. Certa vez o reverendo Liberato, que é conhecido aqui na região, em uma das suas pregações, ele disse que a parte mais difícil de conversão de uma pessoa, o órgão mais difícil de conversão de uma pessoa, é o bolso. No primeiro momento eu achei estranho, mas bolso não é órgão do corpo humano.
pior que não, o que mostra que não é tão essencial assim. Mas há pessoas que chegam à igreja prazerosamente, mas quando chega a hora de contribuir, quando chega a hora de compartilhar, de abençoar o outro com aquilo que tem, eu diria que nem pensam duas vezes, preferem nem pensar. Infelizmente. Então, queridos, quando a gente pensa em comunhão, em unidade, na unidade da igreja, o que a gente percebe aqui é que essa unidade se transforma em solidariedade, cuidado com o outro. Pessoas eram mais importantes do que coisas, porque os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. Às vezes nós queremos fazer o inverso disso. Queremos usar as pessoas, queremos amar as coisas e, se der, a gente adora a Deus. Pior é que talvez a coisa já esteja um pouco pior, reverendo. Eu acredito que já há muitos que querem usar Deus, adoram as coisas e odeiam as pessoas. Eu até concordo com você. Infelizmente. Pois então, que tristeza, não é, queridos? Precisamos mesmo avaliar o nosso coração, porque o testemunho altruísta que gera comunhão, ele precisa ser manifestado, sim, no amor que é traduzido em ação. Uma segunda verdade que nós vamos caminhando nesta hora para perceber é que, de fato, o testemunho da igreja altruísta, ele é conhecido quando a pregação também é revestida de poder. Verso 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Que interessante, não é, meus irmãos? A igreja que pediu poder para anunciar a palavra com intrepidez, no momento que estava sendo perseguida, o versículo 31 está dito que eles pediram a Deus e o que aconteceu. O verso 31 diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a igreja pediu intrepidez para anunciar a palavra de Deus e Deus respondeu à oração, pois os apóstolos com grande poder dão testemunho da ressurreição. É o que está no verso 33, não é, pastor? Eles podiam fazer isso por algumas razões. E a principal delas, revestidos do Espírito Santo. O Senhor Jesus havia dito que eles receberiam poder para ser suas testemunhas. Isso só é dado a crentes. Isso só é dado àqueles que de fato estão em comunhão com o Senhor. Veja que a igreja estava em comunhão, a igreja estava reunida, a igreja estava em oração. Atos 2 mostra isso, Atos 4 mostra isso. Então, quando é que a igreja vai ter poder para testemunhar? Quando ela viver como igreja, um só coração, uma só alma, revestida do poder do Espírito, quando as suas motivações para pregar for a glória de Deus, quando a igreja não negociar princípios eternos pelos valores mundanos, pela cosmovisão do mundo, como nós já mencionamos desde o começo. Então, se a igreja quer ser poderosa em palavras e obras, ela precisa ter essas características. Está em comunhão com o Pai, está em obediência ao Filho, revestida do Espírito e, obviamente, vivendo como agrada ao Senhor, seu Deus. Exatamente. Então, como a gente pôde ver, aquela igreja, no verso 33, com grande poder, viu os apóstolos dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos, não há pregação eficaz sem poder. E o poder não está na oratória do pregador, mas na ação do Espírito, usando a sua palavra para convencer aqueles que são ouvintes da necessidade de arrependimento e de mudança.
e de verdadeira fé. Um irmão do passado, muito conhecido no meio teológico, ele nos lembra que pregação é lógica em fogo. Muito preciosa essa expressão do Dr. Marlin Lloyd Jones. E ele está correto, porque pregação é você explicar a verdade de Deus. O Senhor Jesus encaminhou os seus discípulos e ordenou que eles fossem ensinando todas as coisas. Não existe pregação ilógica, embora o evangelho ao incrédulo pareça ilógico. Embora o evangelho ao incrédulo pareça loucura. Os gentios, por exemplo, estranhavam o fato de que os cristãos não tinham, abre aspas, deuses para mostrar. Os cristãos não tinham uma imagem para lhes mostrar. Os cristãos falavam de um Deus que, diferente dos deuses dos gentios, que eles mostravam como gloriosos e vencedores em batalhas, os cristãos mostravam um Deus que venceu a maior de todas as batalhas, entregando-se a si mesmo na cruz, para ali vencer a morte e resgatar os seus. Mas tudo isso dentro de uma lógica. Jesus faz isso no caminho de Emaús, Paulo faz isso nas sinagogas, mas ao mesmo tempo, não basta apenas lógica, não basta apenas retórica, não basta apenas oratória. É necessário que do alto a igreja tenha sido revestida de poder. Sem isso, nenhuma pregação será eficiente. Será só falação, será só falatório. Jamais será proclamação, como nós vemos em Atos 2, em Atos 4 e em todos os textos da Escritura e ao longo da história. É verdade. Então, o que nós temos de acompanhar é o que o apóstolo Paulo dá como instrução. Ele diz que a pregação deve ser feita no poder e na demonstração do Espírito. Acho que podemos ler esse texto, pastor, de 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 4, e 1 Tessalonicenses 1, 3. Vamos lá, vou ler Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É interessante nós observarmos que esta demonstração de poder raras vezes envolveu milagres por parte de Paulo. Houve milagres, nós não discutimos, não discordamos disso, mas o poder era o poder da palavra de Deus transformando os corações. Por exemplo, Paulo estava à beira de um rio, meditando na palavra, provavelmente conversando sobre a palavra, e uma mulher escutou a pregação da palavra, a conversa deles sobre a palavra de Deus. E foi então e pediu a Paulo que lhes explicasse um pouco mais e que fosse à sua casa para que a sua família também recebesse a palavra. Isso é poder. O poder do Evangelho transformando corações. Esse tipo de demonstração de poder que nós temos visto hoje. Aliás, o Senhor Jesus adverte que aqueles que ficam correndo atrás de sinais é geração má e geração adúltera. Como aconteceu, por exemplo, com Simão. Viu os sinais, ficou extasiado, mas não foi convertido. Exatamente. Como nós podemos ver, a igreja de Tessalônica é uma igreja que também recebeu o Evangelho. E Paulo disse que o nosso Evangelho, dizendo aos Tessalonicenses, não chegou até vós tão somente em palavra. Isso é 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E é impressionante o que Paulo fala, que o Evangelho, o seu Evangelho, o nosso Evangelho, ele chegou não somente em palavras, mas chegou em palavras. Paulo pregava. Não é bíblica a ideia do tal testemunho silencioso. Eu não vou pregar porque eu não sei falar, então eu vou ficar caladinho. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho, ela explica o testemunho. A pessoa testemunha, vive uma vida fiel ao Senhor e as pessoas perguntam, por que você vive assim? Aí a Bíblia diz, você precisa estar pronto a dar a razão da vossa fé a todos quanto vos perguntarem. Então não existe o testemunho sem palavras.
Existe uma vida cristã que é explicada, cuja fé é explicada através de palavras. E por falar nisso, nós temos agora, durante essa semana, de segunda a sábado, né, um ensinamento sobre como explicar a fé através de palavras. Exatamente, é o Evangelho da Graça no simpósio que teremos esta semana. E temos ensinado à igreja sempre, o Evangelho, ele é sempre apontado em palavras e atos. É palavras para o ouvido, os atos para os olhos. Então, o testemunho se dá em palavras e atos. Os apóstolos, como aqueles que foram especialmente chamados para serem testemunhas da ressurreição de Jesus, eles continuavam a testificar com grande poder, a despeito da proibição dos judeus contra a sua pregação. Então você pode pensar, mas eu não estou autorizado a pregar porque as pessoas aqui proíbem. Mas você pode fazê-lo. Muitos agiram até como contrabandistas de Deus, pregando a palavra. O essencial é que falavam de tal modo, os apóstolos, sob a orientação do Espírito, que as suas palavras foram eficazes em levar outras pessoas a crerem em Jesus. Proibição nunca foi eficaz contra o Evangelho. Nunca. Nós, atualmente, vivemos dias em que as igrejas, boa parte das igrejas, estão debaixo de uma legislação proibindo-as de abrir. Veja bem, está proibido que abra as portas para cultos públicos. Não está proibido a pregação do Evangelho. Isso por uma questão sanitária. Mas ainda assim, pode-se mudar as leis, pode-se mudar o regime. Existem países onde a pregação do Evangelho, a abertura de igrejas foi proibida. Aliás, aqui em Atos teve isso. Em Atos também. Nosso país já houve proibição até 1908, se não me falha, 1912, se não me falha a memória. A partir de 1812, a partir de 1812 foi permitido desde que não tivesse a aparência de igreja do lado de fora. Foi aí que a igreja, ao invés de usar cruz e sino, passou a usar o cálice e um pãozinho, um ramo de trigo, etc. Mas a ideia que eu quero mencionar é a seguinte: a proibição não é eficaz contra o Evangelho. Não é. Se mudassem as leis no país, as igrejas que hoje precisam de alvará para funcionamento perderiam isso. Mas e os cristãos? Deixariam de viver a sua fé? Deixariam de anunciar o Evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo com poder? Essa é a grande questão que se impõe para a igreja. Se a vida na igreja é formalismo, é costume, muitos deixarão. Mas para aqueles que são verdadeiramente crentes, que estão revestidos de poder do alto, a pregação vai continuar. Com prédio ou sem prédio, com púlpito ou sem púlpito, porque é um estilo de vida. Exatamente. Então, como podemos ver, o testemunho altruísta da igreja, pela comunhão, como já mostramos primeiramente, ele é manifestado quando o amor também é traduzido em ação. Amor e ação, que, como diz Dostoiévski, é muito mais fatal do que o amor em sonhos. Vimos também que ele é conhecido quando a pregação é revestida de poder. Pregação e poder. Pregação que é lógica em fogo, como diz Martin Lloyd Jones. E agora, já caminhando para uma argumentação de terceiro argumento, é a seguinte: ele é exemplificado, o testemunho é exemplificado quando o amor é demonstrado por obras. É o que veremos aqui no verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé era um homem bom, do ponto de vista de entrega da sua vida. Sempre investiu na vida das pessoas. Sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Nós vamos acompanhar um pouco
sobre a vida de Barnabé. Vamos ler Atos 9, 27, depois Atos 11, 22 a 26, e 29 e 30, depois 13, e vamos acompanhar um pouco. Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, agora a Paulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Esta é uma segunda aparição de Barnabé. Ele vai aparecer várias outras vezes, mas ele se destaca de tal maneira que chega a ser contado como apóstolo em uma das listas. Não um apóstolo contado entre aqueles 12 que andaram com o Senhor, mas ele recebe o título também, porque ele se dispunha a pregar o evangelho em todo lugar. E o que Barnabé está fazendo não é uma coisa fácil. Ele está pegando alguém que tinha sido perseguidor da igreja e colocando no colo. E levar para dentro da igreja que desconfiava de Paulo. Brevemente vai sair um texto meu, um livro que a gente já está no forno, né, que trata justamente do desafio da inserção das pessoas na igreja. E esse foi um grande desafio, talvez um dos maiores desafios. Paulo, que era assassino e blasfemo e perseguidor, de repente ele é colocado no meio da igreja. A igreja pergunta: e agora, vamos confiar nele? E se ele nos trair? E se ele estiver aqui com o intuito de descobrir quem são os líderes, onde moram e matá-los? Imaginem, né, você, como pastor da igreja, chegar alguém que a sociedade sabe que é perigoso e as pessoas começam a dizer: mas o pastor não tem bom senso, está trazendo um homem perigoso. Eu vivi isso, reverendo. Eu tive em uma igreja há alguns anos, não vou mencionar onde, mas nós começou a visitar a igreja um senhor, com a sua família, ele, a esposa e 3 filhos. E eu percebia uma certa desconfiança em relação a ele. Eu havia chegado há meses na região, não sabia do que se tratava. Algum tempo depois ele me chamou e falou: pastor, eu preciso te explicar uma coisa. As pessoas olham para mim dessa maneira porque eu me envolvi num crime. Já paguei, estive preso, já paguei meu débito com a sociedade e agora eu estou aqui. O meu débito espiritual Jesus já pagou, né? E houve uma grande dificuldade para que ele fosse recebido na igreja. Liderança da igreja, presbíteros não o queriam na igreja, mas o Senhor deu graça e ele ficou. Curiosamente, os presbíteros abandonaram a igreja. Interessante. Aqui nós temos um outro momento em que Barnabé é apresentado, versos 22 a 26 de Atos capítulo 11, diz que a notícia a respeito deles, ou seja, dos cristãos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, a igreja em Antioquia, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, quem eles usaram para ir a Antioquia conviver com aqueles irmãos que tinham recebido o evangelho? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha que registro precioso Lucas nos dá, de que o trabalho de Barnabé em Antioquia chegou a levar aquela comunidade a ser chamada de pequenos cristãos. Era assim que foi o trabalho de Barnabé em Antioquia. E a vida desse homem, ela de fato é impressionante. Ele tem uma propriedade, ele vende, ele entrega essa propriedade aos pés dos apóstolos e os apóstolos administram. Agora, aquele Paulo que ele encontrou largado, mas já pregando o evangelho e ele levou para a igreja, Barnabé está fazendo um trabalho maravilhoso, a igreja está crescendo. E ele diz assim:
a glória não tem que ser minha, tem que ser daqueles a quem, tem que ser do Senhor, e para isso a obra tem que ser feita por aqueles a quem o Senhor comissionou. Ele se retrai, faz como João Batista e vai buscar alguém mais capacitado, Paulo, que vai se tornar o pregador por excelência e logo vai assumir a liderança do trabalho e vai começar a se destacar no relato bíblico, no relato de Lucas. É impressionante isso. Barnabé não quer a primazia, ele quer a glória de Deus. Ainda que para isso ele próprio tenha que sair do primeiro plano. Exatamente. Lê para a gente, pastor, verso 29 e 20, capítulo 11, mais sobre Barnabé. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ainda é Saulo, mas depois... Capítulo 13, verso 1 a 3, novamente aparece Barnabé. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e o primeiro nome, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, na hora de escolher missionário, a igreja lembrou de Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante, os missionários são os melhores que havia na igreja. Profetas e mestres. A igreja não enviou para o campo missionário quem estava sobrando dando trabalho. Enviou os melhores. Exatamente. Capítulo 14, pastor, verso 12, verso 20, verso 27 e verso 28. Por causa da pregação, a Barnabé chamavam Júpiter, provavelmente porque tinha um porte mais avantajado, e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal orador da palavra. No verso de número 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E o verso 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E o 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, essa é a ação de Barnabé na região de Icônio e agora também de Listra. E também chega um momento que são apedrejados. No capítulo 15, verso 2, encontramos mais uma vez: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Na hora que surge uma dificuldade também, Barnabé é lembrado para ajudar na solução. E essa questão é crucial, que é a questão de como os gentios entrariam na igreja. Se os gentios precisavam guardar os rituais judaicos ou se entrariam simplesmente pela fé em Cristo, sendo batizados em nome de Jesus. Pedro já havia dito isso lá em Atos, no capítulo 2. Pedro não exigiu nenhum ritual dos novos convertidos. Cornélio não foi exigido de Cornélio nenhum ritual, mas a igreja ainda se debatia e os judaizantes estavam criando trabalho. E quem são os escolhidos para defenderem a visão bíblica de que basta a fé no Senhor Jesus Cristo? O filho da exortação, Barnabé, e Saulo, agora já chamado de Paulo. É verdade. Então aqui, o que nós vemos sobre Barnabé é que ele abre mão de uma propriedade, já foi lembrado, para assistir os necessitados da igreja. Mais tarde, podemos ver, ele investiu na vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo. Ele investe na vida de Saulo, que se transforma em Paulo. Depois investe na vida de João Marcos. Sua motivação é ajudar as pessoas e demonstrar a elas o amor de Cristo. Sua fé era demonstrada por obras. Ao ver a necessidade de outros irmãos, Barnabé vende um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos para suprir essas necessidades. Em Tito 3, verso 14,
nós vamos ver como isso é evidenciado na vida da igreja. O seu amor, o amor de Barnabé, não era apenas de palavras, mas demonstrado por meio de obras. Leia, por favor, pastor. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Não sei se os irmãos prestaram atenção a uma palavrinha aí, distinguir-se. Geralmente a gente atribui o ato de fazer boas obras na sociedade a outros movimentos religiosos. Mas a palavra de Deus diz aqui, através da palavra de Paulo a Tito, que os membros da igreja devem se distinguir, ou seja, devem assumir uma posição de distinção na prática das boas obras. Exato. O Senhor, nesta mesma carta de Paulo a Tito, nos diz que Cristo se deu a si mesmo para criar para si um povo exclusivamente seu. Não é frequentador da igreja, esquentador de banco, bom em música, mas um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Exatamente. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, ainda tem mais isso. Paulo dizendo aos Efésios, né? É esse o propósito da vida cristã. Portanto, meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão desse estudo precioso de hoje, qual tem sido o nosso testemunho demonstrado na comunhão? Qual tem sido o meu testemunho, o seu testemunho demonstrado na comunhão? Nós aprendemos hoje que o testemunho altruísta da igreja em Atos, que deve ser o testemunho altruísta da igreja hoje pela comunhão, deve ter essas marcas que nós vimos hoje. A primeira, o amor é traduzido em ação. Não existe verdadeiro amor cristão que é só de palavras. Então, crentes cheios do Espírito Santo têm o coração e o bolso abertos. A segunda é que a pregação é revestida do poder do Espírito. A pregação só é eficaz quando é revestida do poder do alto. E a terceira é exemplificado quando o amor é demonstrado por obras. O amor não é um simples sentimento, mas é uma demonstração do agir de Deus através dos crentes para abençoar o seu próximo. Então, o verdadeiro amor cristão, também que, além de não ser sentimento, não é também só palavras, mas demonstração de ações por meio de obras. É demonstrado por meio de obras. E a oração final que temos que fazer é que Deus nos ajude a sermos uma comunhão que testemunha o altruísmo, o Evangelho de Cristo. Que aplicações podemos fazer, portanto, deste aprendizado hoje? Primeiro, o amor em ação é mais eficiente, produz mais resultados do que o amor apenas em sonhos. O verdadeiro amor abre o coração, mas abre também o bolso, através de ações concretas. A pregação mais eloquente, meus irmãos, esta é a segunda aplicação de hoje, é aquela que é seguida com demonstração de exemplo da vida. Não exemplos com ilustrações, quanto prega, mas exemplo que vai à prática, que transforma aquilo que se diz naquilo que se faz. Terceiro, não se deixe enganar acreditando que boas obras possam salvar alguém. Mas com certeza, isto é bíblico, as boas obras são o resultado da salvação por meio de Cristo Jesus. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir sobre, neste louvor que vamos apresentar agora, no final, o testemunho de Barnabé, o testemunho altruísta deste homem, que deve ser seguido por todos nós na igreja, o testemunho altruísta da igreja pela comunhão.
é bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aí um belo exemplo de vida a ser seguido, um belo modelo para a gente caminhar como igreja, testemunhando altruisticamente pela comunhão que temos em Cristo. Hoje à noite ouviremos a palavra de Deus. Vamos falar sobre como lidar vitoriosamente com as vicissitudes, com as dificuldades da vida. E amanhã iniciaremos o nosso simpósio. Você que se inscreveu e que vai fazer o simpósio, que não é da igreja, há um kit que nós preparamos para entregar a você. E por isso queremos que você, se não puder passar aqui, nos informe para nós fazermos chegar à sua mão o kit do Evangelho da Graça que iniciaremos amanhã até o sábado, todos os dias. E no próximo domingo nós estaremos aqui para a Escola Dominical estudando a comunhão como estilo de vida. Vamos agora estudar um pouco na Carta aos Efésios. Vamos deixar o livro de Atos, vamos para a Carta aos Efésios. E fica aí o desafio aos membros da igreja que nos acompanham, a liderança da igreja, os presbíteros, aos diáconos, aos superintendentes, aos professores. Fica aí o desafio aos membros da igreja, aqueles que lideram as sociedades internas, para que participem. Talvez alguns digam, mas eu já sei essas coisas. Não custa relembrar, fortalecer, para se habilitar ainda mais para anunciar o Evangelho da Graça para quem não conhece. Você pode procurar pessoas conhecidas e falar, olha, eu te inscrevi no simpósio, participe lá para aprender um pouco mais, assistir junto com essa pessoa. Enfim, existem várias maneiras de você compartilhar o Evangelho da Graça. E esta é uma delas. Vamos orar juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.